Aleluia! Deus resolve, Ele tem um tempo para todas as coisas. Um camarada chegou para mim e falou assim, ele fez uma brincadeira comigo. Você sabe o que o tempo diz para o tempo? O tempo disse para o tempo. E qual é a razão do tempo? E o que o tempo quer dizer? Que o tempo é dono do tempo. Eu falei, esse cara está fazendo hora com a minha cara. Mas eu sabia o que ele estava falando. Você sabe que o tempo falou o tempo é dono do tempo e que dá um tempo para todo o tempo. Quer dizer, então, mas eu fiquei assim, eu falei assim, mas eu já sei já, para quem sabe ler o pingareta. É verdade. Amém? Então quer dizer, Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas aqui debaixo do céu. Nada vai acontecer fora do tempo de Deus. Nós é que muitas vezes queremos apressar Deus para vir no nosso tempo. Mas Deus é quem vai determinar o tempo. Aleluia. Para você receber, para acontecer, para realizar. E quando fica entristecido, se aborrece com Deus, porque o tempo dele, o tempo dela ou do homem não é o tempo de Deus. Aleluia! Ali em Eclesiastes 7, versículo 2, Eclesiastes falando, é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Aleluia. E falou aqui, tempo de matar, tempo de morrer. Você está entendendo que Deus tem um tempo de guerra, tempo de paz. Nada, até as promessas de Deus acontecerá no tempo determinado por Deus. Nada fugirá. Os planos de Deus para as nossas vidas. Está escrito em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Aleluia! Você faz plano, você pode fazer projetos, mas tem que estar centralizado na vontade de Deus. Aleluia! Por isso que muitas pessoas não alcançam algum sucesso, ou talvez ficam até atribuladas com Deus, porque elas pensavam que a bênção iria ser no tempo delas, e não foi. Veio o tempo de Deus. Tem até, você sai até da igreja, por causa desse tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. Aleluia. Deus tem um tempo perfeito. Mas irmão, eu já fiz uma campanha, eu pedi a Deus, orei, e nada aconteceu, porque não é o seu tempo. Vai ser o tempo de Deus. Deus tem um tempo perfeito. Aleluia. E Deus faz tudo perfeito. Ele tem um plano perfeito. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Glória a Deus. No plano perfeito de Deus, Ele enviou seu Filho amado ao mundo para morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. Foi o tempo perfeito de Deus. Olhando a baia. Quando o adversário pensou que ele ia enganar a Deus, ele foi derrotado. O diabo foi derrotado e Deus vencedor. Deus pegou, Deus já tinha esse plano perfeito, e era enviar seu filho amado ao mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. O tempo é importante. Todas as experiências listadas nesses versículos são apropriadas em certas épocas. O segredo para ter paz com Deus é descobrir, aceitar e apreciar o tempo perfeito de Deus. O perigo está em duvidar ou ressentir-se em relação ao momento do Senhor. Isso pode levar ao desespero, à rebelião ou a seguir em frente sem conselho dele. Toda pessoa, todo cristão, estou falando só os cristãos, todo cristão que não busca
orientação, a direção de Deus, ele vai ao fracasso. Glória a Jesus. Está entendendo? Deus está falando aqui através do Escritor, né? Quer dizer, ela não busca. Ele não busca. Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo nesse negócio. O Senhor vai comigo, Senhor. Vai comigo na minha frente. O Senhor vai colocar a mão e vai me abençoar. Se eu fosse dizer aqui que tantos homens de Deus aqui fizeram, né, projetos e propósitos e foram bem-sucedidos e tiveram muitas vitórias, porque Deus fora com eles. Gideão foi um desses. Ele não está aqui nessa mensagem, mas vou dar uma cancha assim para ele. Gideão foi um. Ele era o menor da família dele. E as searas dos filisteus, do povo de Israel, estavam sendo saqueadas pelos midianitas e os midianitas e os. Aleluia. São dois povos, né? É os midianitas e tem outro povo lá, que agora eu não estou me lembrando aqui, os irmãos me perdoam, é os midianitas. Esses dois povos são inimigos, eram inimigos do povo de Israel. Eles estavam saqueando as colheitas do povo de Deus, que é Israel. E Israel estava passando por uma grande crise, fome, muita fome, porque as roças estavam sendo saqueadas pelos midianitas e amalequitas. Glória a Deus. Eles eram ladrões. Eles saquearam a seara. E ali Gideão era o menor na sua família. Deus pega e levanta Gideão. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Amém? E ali o menor da família, já Gideão estava malhando trigo. Quer dizer, Deus pega e ele dá um sonho, ou seja, um sonho assim. O homem de Gideão, o nome cura, aliás, Gideão tem aquele sonho, ele vê um pão de torrada, assim, aquele pão de torrada, aquela fatia vindo, sobrevoando no alto. Ele entende que aquilo é Deus dando um sinal para ele. E ele vai no acampamento, dos amalequitas e dos midianitas e ouve eles conversando ali. Eles ali estão conversando sobre as estratégias de guerra. Brilhando a labaçura e a labaia. É quando Gideão, ele tem aquela direção de 32.000. Deus manda ele tirar 22.000, mas não era também 22.000. Depois ele tira 10.000. Depois também não era 10.000. Ele manda, coloca eles para lamber água como cães. E ali, Gideão coloca o povo para beber água igual os cães. Aquele que beber água e olhar para a direita, para a esquerda, para a frente e para o sul, esse está preparado para ser um dos 300 soldados. Aí Gideão vai separando, manda separar, coloca lá. Aí fica 300. Deus não procura quantidade de pessoas, ele procura qualidade de cristãos consagrados. Homens e mulheres de Deus consagrados, destos para a guerra, preparados para a batalha. Amém? Há um tempo determinado. Aleluia! Quer dizer, o tempo em que a pessoa é derrotada. Em que a pessoa é derrotada, é o tempo que ele é vencedor. Mas nós devemos sempre ser os vencedores. Amém? Vou só esse pedacinho aqui. Amém? Glória a Deus. O cristão pode odiar. Não devemos odiar as pessoas. O cristão pode odiar. Não devemos odiar as pessoas, mas o que elas fazem. Não devemos aceitar o fato de pessoas serem maltratadas, crianças morrerem de fome e de o nome de Deus ser desonrado.
Além disso, devemos odiar o pecado em nossa vida, pois é o que Deus reprova. Salmo 5, versículo 5. Quer dizer, Glória a Jesus. nós não devemos odiar o pecador, mas amá-lo. Mas devemos ter repugnância contra o que ele pratica, contra o pecado dele. Mas você deve amar o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso semelhante. Um dia também eu já fiz tudo que hoje eu estou vendo o meu próximo semelhante fazendo no mundo. Eu também já fui um miserável pecador. Eu já fiz tudo lá que o diabo gosta. Quem aqui, você já nasceu santo? Você já nasceu no berço? Levanta a mão. Não tem ninguém, né? Você já passou, você teve seu passado, não é? Assim também, Salomão está dizendo aqui que nós devemos amar as pessoas, mas não aceitar o pecado. Você deve esclarecer para ele: ó, Jesus te ama, mas não ama o seu pecado. Ele te ama, mas ele quer que você abandone o seu pecado. Aleluia. Você tem que abandonar seu pecado. Então há um tempo também determinado até para o abandono. Aquela pessoa não consegue deixar. Ai, mas eu já fiz de tudo para abandonar o vício. Eu fumo, eu também cheiro, eu fumo maconha, eu cheirinho, dou a cafungada na cocaína, também, né? Quer dizer, tudo isso, eu bebo também, dou uma cachaça, e na igreja, glória a Deus. Então, vai tomar cerveja, há um tempo determinado. A pessoa vai, um dia vai abandonar. Deus irá libertá-lo. Aleluia! Quer dizer, mas eu me prostituía. Eu era uma prostituta. Eu era ladrão. Eu era traficante. Mas Deus me libertou. Há um tempo determinado para todo propósito. Aleluia. Aleluia! João 8,32. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia! Sua capacidade de encontrar a satisfação em seu trabalho depende muito de sua atitude. Você ficará insatisfeito se perder de vista o propósito que Deus tem para ele. Mas poderá alegrar-se se lembrar que Deus nos deu um trabalho realizado e nos capacitou. Versículo 10. E perceber que o fruto do nosso trabalho é um presente de Deus. Versículo 13. Aleluia. Aleluia. Seu trabalho como uma maneira de servir a Deus. Quer dizer, aqui ele está dizendo que você não deve. Tem pessoas que trabalham para morrer. Enquanto ele não conseguir realizar um projeto de comprar um lote, um terreno, ele trabalha com um camarada que trabalha dia e noite. Ele trabalha naquela fadiga, naquela aflição de espírito. Quem já viu essa pessoa assim? Quem já viu? Ele trabalha e ele entra o ano todo trabalhando para conseguir naquela fadiga. Talvez até perde a amizade e esquece a família por tanta fadiga e aflição de espírito. Aí quando chega o tempo determinado, Deus pede a alma dele. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem será? Aquela parte, né? Aquele homem que preparou ali um armazém, ele estava se preparando para o futuro. Quando vier a crise, eu estou com o meu celeiro cheio. Ele abasteceu todo o celeiro. Vou dar aqui um exemplo, né? Aí a voz, naquela mesma noite, na madrugada, disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem será? Aleluia. Quer dizer, ele estava se preparando só aqui, para morar aqui na terra. Mas para a alma dele, ele não estava preparando nada. Ele estava preparando a cama dele só aqui. Só aqui. Mas na cama lá no céu, nada estava preparado. Aí a voz dele: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem será? Aonde você vai morar? Aonde você vai viver por toda a sua eternidade? Aonde? Quer dizer, obviamente há um tempo determinado para outras coisas que ele não
Ele morreu sem salvação. Aleluia. Esse homem aqui, nessa passagem aqui, morreu sem salvação. Tudo que ele granjeou aqui na terra, ficou aqui mesmo. Ninguém vai levar nada para a sepultura. Então Deus aqui está falando com Salomão para que nós trabalhamos no nosso trabalho material sem estressamento, sem se estressar, sem avareza. As pessoas são ganâncias, gananciosos, a ganância. Quanto mais tem, mais quer, nunca está satisfeito com nada, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Há tempo de perder e tempo de deitar fora. Você já viu que muitas vezes acontece calamidade na natureza e as pessoas perdem tudo, perde casa, perde tudo, perdeu a família, perdeu tudo. Não há um tempo determinado. Veio, a natureza mesmo veio e levou tudo. Ficaram sem casa, ficaram sem família, porque é o tempo determinado por Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem família que entra até em rixas por causa de renúncias. E entra aquelas rixas no meio da família. Quem já viu isso? Brigas por causa de bens materiais. Rapaz, a minha parte é minha. E eu vou ficar com a minha parte. Então, se você entrar no meu caminho, eu te mato. Igreja. Olha, essa parte aqui é minha. Meu pai deixou para mim, minha mãe deixou para mim. E você fica com a sua parte para lá. E eu vou ficar com a minha. Não vamos levar nada dessa terra. Quer dizer, então, há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de perder, quer dizer, tem muitas pessoas que o próprio Deus tira dele. Aleluia! Tira tudo que ele tem. Tira tudo. Deixa sem nada. Aleluia! Até o que tem que será tirado. Até o que não tem que será tirado. E todos Deus acrescenta tudo. Porque o coração dele não está aqui nas coisas dessa terra, desse mundo. Tudo na vida dele é para a glorificação do nome do Senhor, né? O dinheiro, os bens materiais. Amém? Amém. Nesse versículo é dito que Deus pôs o mundo no coração do homem. Em outra versão árabe, em lugar da palavra mundo, foi usado o termo eternidade. Isso significa que nunca poderíamos ficar completamente satisfeitos com os prazeres e com que almejamos fazer na terra. Paulo, pelo fato de sermos criados à imagem de Deus, temos uma sede espiritual e um valor eterno. Isso significa que nada, a não ser o Deus eterno, é capaz de satisfazer-nos verdadeiramente. Ele pôs em nós um incansável anseio por um mundo perfeito, que só pode ser encontrado em sua perfeita lei. Deus nos deu um vislumbre da perfeição em sua criação, mas é apenas um vislumbre. Não podemos ver o futuro ou compreender todas as coisas. Assim sendo, devemos confiar nele agora e fazer a sua obra na terra. Ser feliz e fazer o bem são objetivos valiosos na vida, mas podemos buscá-los da mesma maneira, buscá-los de maneira errada. Deus deseja que descobrimos a vida. Quando temos a visão correta, descobrimos que o verdadeiro prazer consiste em considerar e desfrutar tudo o que temos como dádiva de Deus. Não colocando nosso prazer no que acumulamos. Quer dizer, tudo que você tem, dádiva, significa presente. É presente de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. É presente de Deus, é dádiva. Tem um versículo que diz que os filhos são dádivas de Deus para os pais. São presentes de Deus para os seus pais. Quer dizer, mas nem sempre, né? Isso acontece em várias famílias, né?
É, Tem famílias que têm muitas decepções, né? Com filhos, né? Porque não é existe glória a Deus. Deus. Glória a Deus, é verdade. Mas de qualquer forma é presente de Deus. Não importa, né? Se talvez foi bem educado, mas foi um presente de Deus para a vida daquele pai ou para aquela mãe, né? Amém? Amém. Pronto. Já estou terminando. Já vou terminar, só vou ler o versículo aqui para terminar aqui. Terminando já aqui, ó. Nosso corpo, no 22, já para terminar, nosso corpo não pode viver para si, tendo em vista a matéria de que é feito. Nesse sentido, o ser humano e os animais são semelhantes, todos passarão pela morte. Mas Salomão reconheceu que Deus deu ao homem a esperança da eternidade. Eclesiastes 3:11. Todas as pessoas serão julgadas após a morte. Eclesiastes 3:17. 7:14. Nesse sentido, somos diferentes dos animais, pelo fato de termos a eternidade em nosso coração. Fazemos parte do plano de Deus, contudo, não podemos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida por meio de nossos esforços. Só através do estabelecimento de um diálogo e um relacionamento com Ele é possível entender sua orientação. Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Você vê a vida como uma dádiva dada por Ele? Até a vida que nós temos é presente de Deus. Você vê que a sua vida é um presente de Deus? Para você, você reconhece que é um presente. Se Deus também, Ele não quiser também, Ele não deixa ninguém viver. É verdade. Deus é glória. Talvez você ia ter vida longa, e talvez aí Deus interrompe também na vida do ser humano. Ele quer ver. Não, eu vou tirar a vida desse camarada, eu vou levar ele logo. Amém? Mas tem outros que têm vida longa. Quem está querendo glória a Deus? Porque é presente de Deus, é dádiva de Deus. Amém? Palmas para Jesus.